Nas primeiras aulas, estudamos o conceito de variedade diferenciada, tanto desde o ponto de vista de subvariedades de espaços euclidianos, quanto desde o ponto de vista abstrato. Nas próximas aulas, a gente vai tratar com as aplicações diferenciáveis. E para definir esse conceito, precisamos definir tanto o espaço tangente como variedade abstrata, quanto mais especificamente o espaço tangente em um ponto. Esses tópicos serão tratados nas próximas aulas. Tá. Uma definição fundamental é a definição de diferencial. A gente pode considerar uma aplicação definida em um aberto de um espaço euclidiano, R a potência m, e cujo contradomínio é R a potência n. E aí a gente pode definir quando a aplicação é de fato diferencial. Tá? Então, tá, isso aí não vamos tratar agora, é mais algo que é tratado em cursos de análise. Tá? Então, vamos supor que as nossas aplicações, quando são entre abertos de espaço euclidiano, são diferenciáveis. E a derivada, ou diferencial, da aplicação f em um ponto x é a aplicação linear, tá? Que é a melhor aproximação linear para a nossa aplicação f no ponto x. Tá? A gente pode dar a definição. O que a gente sabe é que quando consideramos a expressão dessa aplicação linear nas bases canônicas, a matriz da diferencial no ponto x é simplesmente a matriz jacobiana. Essa matriz, tá, por exemplo, permite recuperar todas as derivadas direcionais no ponto x. Tá? Então, simplesmente temos que considerar as derivadas parciais, tá? Que temos que a nossa aplicação tem n componentes, tá? Então, é que estamos trabalhando em R a potência m, então temos que considerar as derivadas de cada uma dessas componentes em relação a cada uma das variáveis. Então, são n componentes, m variáveis, vamos obter dessa forma uma aplicação de Rm em Rn, ou se vocês preferem a, a matriz, tá? A matriz dessa aplicação linear nas bases canônicas é simplesmente a matriz jacobiana, tá? Então, esse é um conceito que a gente conhece bastante bem, que é uma aplicação diferenciada definida em um espaço euclidiano, tá? O que é bem fácil de observar é que se a gente tem uma aplicação de classe CR, vamos lembrar que isso aí implica que cada uma das componentes da F, a F era uma aplicação de um aberto de Rm em Rn, tá? Em consequência, aqui vocês têm que a F vai ter N componentes, então cada uma dessas componentes é R vezes diferenciado em cada um dos pontos e todas as derivadas parciais que a gente obtém hacia a ordem R são todas, de fato, contínuas. Ou seja, vocês têm que diferenciar de uma das componentes e aqui a gente vai derivando em relação a as variáveis, será todas essas derivadas parciais existem e são contínuas desde que, claro, estemos considerando derivadas parciais de ordem menor ou igual do que R. Tá? Então, aqui não só estaria definido, mas seria contínuo. Bom, de fato, as únicas que temos que impor que são contínuas são as de ordem exatamente R. As outras, simplesmente, a existência das derivadas de ordem HR implica que as derivadas de ordem R-1 ou H ordem R-1, para ser mais preciso, são contínuas.
Tá, mas agora podemos chegar à observação. O que é claro é que se temos que as componentes da f são r vezes deriváveis e com todas as derivadas contínuas, o que vai acontecer para diferenciar é que, como a gente está considerando aqui já uma derivação, já estamos derivando uma vez, essas derivadas vão ser r menos uma vezes diferenciáveis. R menos uma vezes deriváveis com derivadas contínuas. É por isso, pelo fato de que a gente, quando consideramos a diferencial, estamos já derivando uma vez, temos que os coeficientes aqui de nossa matriz já eh, são obtidos das componentes, derivando essas componentes, estamos perdendo um grau de diferenciabilidade. E a diferencial de f, de fato, é só de classe a priori CR-1, tá? Vimos que se a f é uma aplicação de classe CR entre abertos de espaços euclidianos, então a diferencial da f é de classe CR-1. Agora vamos lembrar a regra da cadeia. Então lembremos que se a gente tem uma aplicação f entre um aberto de R à potência m e Rn e uma aplicação G entre um aberto de R à potência n e, de fato, R à potência p, então podemos considerar a composição desde que a imagem da f esteja contida no domínio da G. E o que acontece é que a composição dessas duas aplicações, ambas de classe R e que está bem definida, vai ser também uma aplicação de classe R. E, de fato, a regra da cadeia determina a derivada da composição no ponto x, conhecendo as derivadas da f no ponto x, tá? E da g no ponto f de x. E o que acontece, vocês têm que pensar que essas diferenciais, tá, são aplicações lineares. A diferencial da aplicação composta no ponto x é uma aplicação linear de R à potência m em R à potência p. A diferencial da f no ponto x é simplesmente uma aplicação linear de R à potência m em R à potência n. E a diferencial de g no ponto f de x é outra aplicação linear, que é a aplicação linear de R à potência n em R à potência p. Então, podemos considerar essa composição de aplicações lineares e vai dar uma aplicação linear de R à potência m em R à potência p. E, de fato, o que diz a regra da cadeia é que vai ser exatamente a diferencial da aplicação composta no ponto x. Se vocês usam as matrizes jacobianas, o que está dizendo a regra da cadeia é que a jacobiana da aplicação composta no ponto x é o produto da jacobiana de f no ponto x e a jacobiana de g no ponto f de x. Até agora a gente definiu a derivada de uma aplicação em um ponto e lembrou a regra da cadeia. Mas o nosso interesse é entender as propriedades infinitesimais das variedades abstratas. Então, como primeiro ponto desse programa, vamos definir o espaço tangente em um ponto. E antes de ir para o caso abstrato, vamos considerar de novo o caso mergulhado, para ter uma ideia de como definir o espaço tangente no contexto mais geral. Então, seja x, estamos no caso mergulhado, ou seja, uma variedade diferenciável mergulhada em um espaço euclidiano R à potência n maiúscula. E consideramos um ponto dessa variedade mergulhada. Aí, vamos agora considerar também uma parametrização de uma vizinhança de x na variedade M. Lembremos que U é um aberto de R à potência n minúscula, onde o n minúscula é a dimensão da variedade.
E, como é uma parametrização, a cada ponto da imagem, claro, corresponde um único parâmetro, porque uma parametrização é de fato um mergulho, em particular é injetiva. Então, seja C o único parâmetro que corresponde ao ponto X. O que vamos fazer é definir o espaço tangente AM no ponto X como a imagem da diferença de φ no ponto C, no parâmetro que corresponde ao ponto X. Então, aqui temos algumas vantagens e algumas coisas das quais precisamos tomar conta. A vantagem fundamental é que estamos considerando a imagem de uma aplicação linear. Em consequência, a imagem de uma aplicação linear vai ser um subespaço do espaço vetorial, no nosso caso, R a potência E. Tá? Isso aí é bem positivo. O que não fica totalmente claro até agora é que essa definição de espaço tangente independa da escolha da parametrização. Mas vamos tratar esse problema daqui a pouco. Primeiro, vamos ver aqui um desenho. Tá? Estamos considerando o nosso domínio da parametrização, U. Aqui temos uma pequena vizinhança do ponto C. E aqui, na parte que está em uma cor mais escura, temos a imagem desse domínio da parametrização. E consideramos a imagem da aplicação diferencial. Então, a imagem da aplicação diferencial, como a diferencial é injetiva, vai ser um subespaço do espaço vetorial R, a potência N maiúscula, mas de dimensão N minúscula. Tá? Essa vai ser a nossa definição. Vai ser um espaço vetorial. Aqui a gente não está considerando exatamente o espaço tangente, porque o espaço tangente, em geral, não passa pelo ponto X. Vocês podem ver aqui que temos X mais o espaço tangente. Ou seja, isso seria simplesmente o conjunto de vetores da forma X mais Y, onde Y pertence ao espaço tangente, a variedade no ponto X. Tá? Então, repetindo essa observação, em geral, o espaço tangente não contém o ponto X. Tá? Para conter o ponto X, a gente deveria substituir a definição do espaço tangente por essa outra definição, em que já o nosso conjunto não é necessariamente um espaço, um subespaço de um espaço vetorial, mas seria simplesmente um subespaço afim. Mas a gente prefere não fazer essa escolha porque a gente estaria perdendo algo. A gente estaria perdendo o fato de ser subespaço. Então, muitas vezes, bom, sempre de fato, vamos considerar o espaço tangente, tá? Mesmo no caso mergulhado, não vai ser um conjunto contendo o ponto X. E a razão é que a gente quer manter o fato desse conjunto ser um subespaço, tá? Tá. A outra coisa que ficou aí por estudar é que a nossa definição do espaço tangente não depende da carta. Então, vamos considerar duas parametrizações. O objetivo é mostrar que a imagem das duas parametrizações, da diferencial no ponto certo, para as duas é a mesma. Tá? Então, vamos ver se isso acontece ou não. Consideramos as nossas duas parametrizações, que são parametrizações de uma vizinhança de x na variedade. Então, para cada uma delas, temos um parâmetro que corresponde ao ponto x. Para φ, vamos considerar o ponto y, vai ser o parâmetro que corresponde ao ponto x. E para si, vamos considerar o ponto c. Esse aí vai ser o parâmetro que corresponde para a segunda carta si ao ponto x. E a gente tem que, para passar de uma das parametrizações a outra, é suficiente compor com essa aplicação aí.
que é a aplicação de mudança de parametrização, tá? Ou de mudança de parâmetro. Essa aplicação a gente sabe que vai ser um diffeomorfismo de classe R, tá? Então, quando a gente aplica agora a regra da cadeia, algo que podemos fazer no caso mergulhado, porque estamos trabalhando sempre no espaço euclidiano, temos que essa é a expressão que dá a regra da cadeia. A diferencial de si no ponto C vai ser a diferencial dessa aplicação si composto com a inversa de φ no ponto C, composto com a diferencial de φ no ponto, bom, e agora seria a imagem por essa aplicação aqui de C, mas isso aí é exatamente Y. Então, vai ser a diferencial de φ em Y. Tá. E como a aplicação de mudança de parâmetro é de fato um diffeomorfismo, o que vai acontecer é que a diferencial em qualquer ponto vai ser um isomorfismo linear. Tá? Então, em particular, tá? Como em um diffeomorfismo, a diferencial é um isomorfismo de Rn e as imagens dessas duas aplicações lineares são iguais, tá? Porque a gente está a segunda delas é a primeira composta pela direita com um isomorfismo, mas compor pela direita por um isomorfismo não altera a imagem. Então, as imagens das duas aplicações são exatamente iguais e daí temos que a definição de espaço tangente independe da carta. Vamos ver agora uma interpretação do espaço tangente a uma variedade mergulhada em um ponto como uma classe de equivalência de curvas, em que duas curvas são equivalentes se o vetor tangente que define a curva no ponto é o mesmo. Vamos ver isso aí mais precisamente. Vamos considerar duas curvas, tá? Definidas em pequenos intervalos, numa vizinhança de zero. Tá? Poderia ser qualquer outro ponto, mas a gente, por fixar ideias, vamos considerar que os intervalos são intervalos abertos que contêm um zero e que, de fato, o parâmetro zero é enviado em x. Isso aqui é simplesmente uma hipótese de normalização. Não tem papel nenhum na discussão que vai seguir. Então, o que a gente gostaria de dizer é que as curvas vão ser equivalentes se a derivada de gama em zero é igual à derivada de eta em zero. Se as duas curvas têm a mesma derivada em zero. Como a gente está no caso mergulhado, isso acontece aqui se somente se gama' em zero é igual a eta' em zero. Ou seja, se o vetor velocidade, tá, é o mesmo para as duas curvas no ponto x. Tá? É uma definição muito natural e a gente identifica todas as curvas que têm o mesmo vetor velocidade. O que vamos obter então é o conjunto de todos os vetores velocidades que de fato é o espaço tangente no ponto x. Qual é a relação entre essas classes de equivalência de curvas e o espaço tangente? A nossa definição de espaço tangente é que, dada uma parametrização de uma vizinhança do ponto x, a gente consideramos o parâmetro y, cuja imagem pela parametrização é x, e definimos o espaço tangente com a imagem da aplicação diferencial da parametrização no ponto y. Tá? Então, a gente deveria poder identificar as classes de equivalência de curvas com os vetores que estão na imagem da aplicação diferencial no ponto y. E, de fato, o que acontece é o seguinte: quando a gente considera aqui um B que estaria em Rn, e agora aplicamos a diferencial, obtemos um ponto da imagem, que seria um vetor tangente, e
o que acontece é que a curva que corresponde a esse vetor tangente, ou a classe de equivalência, para ser mais preciso, é a classe de equivalência dessa curva, tá? Isso aqui, quando a gente varia t, por exemplo, em uma pequena vizinhança da origem, vai dar uma curva diferenciável definida na vizinhança do ponto φ de y, ou seja, do ponto x, e o que acontece é que a derivada na origem, tá, vai coincidir exatamente com a imagem desse vetor. Então, essa é a maneira em que a gente pode ver como as imagens pela diferencial de vetores em Rn pode ser interpretada como uma classe de equivalência de curvas. A gente aqui está dando a correspondência que associa a cada vetor tangente a sua classe de equivalência de curvas. Tá? Então, como é que a gente pode trabalhar em uma variedade abstrata? Tá? Então, podemos começar do mesmo jeito, considerando duas curvas definidas em uma vizinhança da origem, na reta, e tais que, para cada uma delas, a imagem do parâmetro zero é o ponto x. E a gente quer definir para curvas dessa forma a mesma relação de equivalência ou uma relação de equivalência análoga à já definida para o caso mergulhado. Então, vamos dizer que as curvas são equivalentes se a diferencial de cada uma das curvas na origem coincide. Só que a gente até agora não definiu esse conceito de diferencial para aplicações diferenciáveis entre espaços abstratos, tá? Então, por isso que está aqui em vermelho. Não é totalmente evidente como podemos fazer essa definição. E, de fato, o que vamos, para resolver o nosso problema, vamos considerar cartas. Vamos tentar levar o nosso problema a um problema em um espaço euclidiano. Aqui você já tem que o domínio está num espaço euclidiano, porque o domínio está na reta. Mas o contradomínio não está em um espaço euclidiano. Então, vamos usar as cartas para, de fato, levar essas curvas a curvas definidas em espaços euclidianos. Tá. Então, temos duas cartas locais definidas na vizinhança do ponto X. E, de novo, a pergunta é o que a gente quer dizer com que essas diferenciais de gama e eta sejam iguais no ponto zero. Tá? E o que podemos dizer simplesmente é que essas diferenciais são iguais se quando vocês fazem a composição com uma carta, as diferenciais são iguais. Aí vocês já têm uma aplicação definida em um intervalo aberto da reta real, cujo contradomínio vai ser um, um espaço euclidiano. Então, faz sentido considerar a derivada de cada uma dessas aplicações no ponto zero e conferir se são iguais ou não. Tá? O que acontece, como quase sempre nessas primeiras aulas, é que a nossa definição, porque isso aqui vocês têm que interpretar como uma definição, tá? A gente quer definir essa propriedade, tá? E estamos usando essa igualdade para definir a propriedade. O problema é, claro, que poderia, a priori, depender da escolha da carta local. Tá? Depende da carta local? A resposta é não. Não depende da carta local. Ok? E vamos ver exatamente a razão. Então, o que acontece é que quando vocês agora consideram uma segunda carta local, sim, tá? Eu poderia calcular
a composição de gama com si e aí fazer a diferencial dessa composição na origem. Tá. A gente tem que relacionar essa diferencial aqui com a diferencial de gama composto com φ, tá? Porque a gente quer mostrar que a nossa definição não depende da escolha de cartas. Tudo bem, mas eu posso colocar gama composto com φ dessa forma, como gama composto com φ, e aí a composição de φ menos 1 é φ, que é a nossa aplicação de mudança de coordenadas. Aí a gente aplica a regra da cadeia, isso aí faz sentido, porque essa aplicação é uma aplicação entre abertos de espaços euclidianos e a segunda também é. E aí a regra da cadeia vai dar que a diferencial de gama composto com φ na origem, composto com a diferencial da mudança de coordenadas no ponto φ de x, vai ser igual à diferencial em zero dessa composição, que não é outra coisa que a diferencial em zero de gama composto com φ. A mesma coisa a gente pode fazer substituindo gama por eta, substituindo o primeiro caminho pelo segundo. E temos uma cadeia de igualdades completamente análoga. Então, agora o que a gente quer ver é que se essas duas diferenciais são iguais, tá? Também as duas primeiras também são iguais. É isso aí, e claro, se as diferenciais de gama composto com φ e eta composto com φ no ponto zero são iguais, as diferenciais de gama composto com φ e a diferencial de eta composto com φ no ponto zero também são iguais, porque aqui a gente está considerando a composição pela mesma aplicação, tá? Então, mas o argumento, na verdade, é que é inversivo. Em particular, porque essa aplicação aqui é de fato um isomorfismo linear. Então, a gente poderia levar a outro lado, pela mesma razão que temos que a igualdade dessas diferenciais implica a igualdade dessas outras, a gente também tem a outra implicação. E por essa razão, é equivalente que a diferencial de gama composto com φ seja igual à diferencial de eta composto com φ em zero, ou que aconteça a propriedade análoga para a carta φ. Então, a nossa definição é, é, é uma boa definição, não depende das cartas. Em consequência, podemos definir o espaço tangente como uma classe de equivalência de curva. Então, podemos usar essa informação para entender que esse espaço tangente, no caso abstrato, deve existir. Porque o conceito de classe de equivalência de curvas faz sentido. É um conceito que não depende da escolha das cartas locais. E agora que já sabemos que existe o espaço tangente, podemos ir para um segundo passo, que é entender qual é a estrutura. No caso mergulhado, sabemos que esse espaço tangente é um espaço vetorial, é um subespaço. Então agora a gente gostaria de mostrar que de fato temos uma propriedade análoga, que esse espaço tangente pode ser munido de uma estrutura de espaço vetorial. No início da nossa aula, hoje, revisamos o conceito de derivada de uma aplicação diferenciável entre abertos espaços euclidianos. O nosso objetivo é generalizar essa ideia ao caso de aplicações diferenciáveis entre variedades abstratas. Mas, claro, a derivada é uma aplicação linear que está definida entre espaços vetoriais. No caso de variedades abstratas, não tem um mergulho natural da variedade em um espaço vetorial, então não é claro inicialmente qual seria o domínio de definição dessas derivadas da aplicação diferencial em cada um dos seus pontos. O que a gente fez na aula de hoje foi, de fato, definir esse conjunto, ou esses conjuntos, onde vai estar definido a diferencial. No mínimo, a gente deu os primeiros passos. A gente viu como definir o espaço tangente em um ponto para uma variedade mergulhada e dimos uma primeira ideia da razão que justifica que esse conceito vai estar bem definido também no caso abstrato.
De fato, vimos que a, a identificação do espaço tangente para variedades mergulhadas do espaço tangente em um ponto com classes de equivalência de curvas também pode ser feita no caso abstrato. Em próximas aulas, a gente vai ver como dar uma estrutura de variedade à união desses espaços tangentes de variedade em cada um dos seus pontos, o que é o espaço tangente total, e veremos também que dá para definir a diferencial de uma aplicação diferenciável e que tem propriedades análogas às propriedades do caso mergulhado no espaço euclidiano. Muito obrigado pela sua atenção.